Dando início ao nosso segundo módulo, continuando aqui os princípios constitucionais do processo penal, nós vamos falar agora de um princípio muito importante. É aquele que assegura o direito ao silêncio. Esse direito ao silêncio ele está previsto também na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 63, que diz o seguinte, acompanhe na tela a leitura comigo. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Bom, a Constituição assegura ao preso, e onde ela diz preso, leia-se, preso, suspeito, acusado, indiciado, réu, qualquer pessoa contra a qual está o Estado movendo uma investigação ou está sendo movido um processo penal, ela tem esse direito constitucional ao silêncio. Então, onde está escrito preso, leia-se, então, qualquer suspeito, investigado, indiciado, acusado ou réu, ok? Então, qualquer pessoa que está sendo investigada ou processada criminalmente, ela tem o direito ao silêncio. E o que é o direito ao silêncio? O direito ao silêncio é o direito de a pessoa não responder às perguntas que lhes forem feitas sobre os fatos e circunstâncias que estão sendo imputados a ela. Então, a pessoa que está sendo investigada, que é suspeita, que foi indiciada, que foi acusada, que está sendo processada criminalmente, ela tem direito de silenciar-se, ela tem direito de não responder às perguntas que lhes forem feitas sobre os fatos e circunstâncias que estão sendo imputados a ela, ok? Por que eu estou repetindo e disse isso duas vezes? Porque esse direito ao silêncio, ele se refere aos fatos e circunstâncias imputados à pessoa, não se refere à sua qualificação. E de onde, professor, que você tirou essa aberração de que eu sou obrigado a falar sobre a minha qualificação? Isso está no Código de Processo Penal, lá no artigo 186 do CPP. Acompanhe comigo a leitura na tela. Código de Processo Penal, artigo 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Olha só, pessoal, o que o CPP diz. Ele diz o seguinte, que primeiro o juiz vai qualificar o sujeito, vai perguntar o nome dele, vai perguntar o nome da mãe, vai perguntar o nome do pai, o CPF, o RG, o endereço. Depois que fizer isso, depois que o qualificar, aí sim o juiz vai adverti-lo de que ele tem direito de ficar calado e de não responder às perguntas que lhes forem feitas. E o mesmo CPP, lá no artigo 6º, diz que o delegado de polícia deve observar, quando do interrogatório em sede policial, as normas atinentes ao interrogatório feito em sede judicial. Disso decorre que o delegado também advertirá o preso do seu direito ao silêncio após qualificar esse preso. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, gente, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que o sujeito preso, indiciado, acusado, investigado, suspeito, réu, que mentir sobre a sua qualificação, isso não vai ser acobertado pelo direito de autodefesa, isso não vai ser acobertado pelo direito ao silêncio, e ele responderá pelo crime do artigo 307 do Código Penal de atribuir-se falsa identidade. Então, o sujeito que está sendo acusado, processado, investigado, ele tem direito de ficar em silêncio sobre os fatos e circunstâncias a ele imputados, mas ele não tem direito de mentir sobre a sua qualificação, havendo inclusive previsão legal de decretação de prisão preventiva, bem como de decretação de prisão temporária, quando isso for necessário para a qualificação do sujeito, ok? Então, o direito ao silêncio, ele pode mentir
Pode calar-se, pode omitir sobre fatos e circunstâncias que estão sendo imputados a ele, fatos criminais e circunstâncias desses fatos. Sobre isso ele pode calar-se, sobre isso ele pode mentir, sobre isso ele pode omitir. Mas quanto à sua qualificação, sobre isso ele tem que responder as perguntas, sobre isso ele tem que falar a verdade. E se ele mentir, se ele der o nome de uma terceira pessoa, por exemplo, para que não seja cumprido o mandado de prisão que ele sabe que existe em aberto contra ele, ele responderá pelo crime do artigo 307 do Código Penal, atribuição de falsa identidade. Bom, o direito ao silêncio, desse direito ao silêncio, decorre também uma coisa chamada nemo tenetur si detegere. Nemo tenetur si detegere. O que é isso? Nada a temer se for detido. Professor, o que é nada a temer se for detido? Significa que o acusado, que o suspeito, que o preso, caso haja alguma investigação ou caso a pessoa venha a ter aí a privação da sua liberdade, ela não tem nada a temer, no sentido de que ela não é obrigada a produzir prova contra si. Então esse nemo tenetur si detegere, que decorre do princípio do direito ao silêncio, significa que o sujeito não é obrigado a produzir prova contra si. Então esse sujeito ele não é obrigado, por exemplo, a fornecer material para perícia grafotécnica. O delegado diz para ele, assina aqui, preencha aqui esse formulário aqui que eu quero colher aí o seu material grafotécnico para perícia. Se eu disser que não vou fornecer, eu não posso ser obrigado a fazer, ok? Pois bem, então o sujeito ele não pode ser obrigado também, por exemplo, a participar ativamente de uma reconstituição. Aconteceu o crime e aí o delegado fala, eu quero fazer a reconstituição do crime. O sujeito não pode ser obrigado a participar ativamente, a dizer como foi, se foi ele que fez, como fez. Ele não pode ser obrigado a isso porque, assim como ele tem o direito de calar-se sobre os fatos e circunstâncias imputados a ele, ele também tem o direito de não produzir prova contra si, ok? Mas como nenhum princípio é absoluto, como nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida é absoluto, né? Tanto é que a Constituição prevê a possibilidade de pena de morte em caso de guerra. Então nem o direito à vida é absoluto. Também não é o princípio do nemo tenetur si detegere. E nós temos aí exceções recentes trazidas pela Lei 12.654 de 2012. A Lei 12.654 de 2012, ela alterou tanto a Lei de Identificação Criminal, que é a Lei 2037 de 2009, quanto a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84. E segundo essas alterações trazidas aí pela Lei 2.654 de 2012, nós passamos a ter duas possibilidades de coleta de material biológico independentemente da vontade do sujeito. Isso mesmo. E como é que faz isso, professor? Bom, primeiramente, a Lei de Identificação Criminal, que é a Lei 2037 de 2009. Ela prevê a possibilidade da identificação criminal no interesse da investigação. Que é isso? O sujeito é preso, por exemplo, com documento falso. O delegado de polícia não sabe quem é aquele cara que está na frente dele, porque ele tem dúvida sobre a verdadeira identidade. Ele está com uma CNH falsa, ele está com uma carteira de identidade falsa. O que o delegado faz? Ele vai e, se for interesse da investigação, então ele representa ao juiz pela identificação criminal do sujeito. Feita essa identificação criminal, né, o juiz determinando isso, como é que isso vai ser feito? Isso vai ser feito mediante a coleta de individual datiloscópica e fotografia do sujeito. E aí você vai comparar com os bancos de dados disponíveis para ver se aquele cara que está ali na sua frente, dono daquela individual datiloscópica, é realmente o fulano de tal que ele disse que é. A partir de 2012, com o advento da Lei 2.654 de 2012, passou a ser possível a identificação criminal mediante coleta de material biológico para fins de estabelecer qual é o DNA do sujeito. Isso mesmo. Então, além apenas da coleta de material datiloscópico e da fotografia, a identificação criminal passou a poder ser feita mediante a coleta de material biológico. E o juiz, né, o delegado vai representar o juiz por essa identificação criminal, o juiz pode determinar que essa identificação criminal mediante coleta de material biológico para fins de estabelecer o DNA
DNA do sujeito, que ela seja feita independentemente da vontade do sujeito. E aí o que o delegado de polícia tem que determinar? Ele vai determinar que o perito pegue um suave é uma espécie de cotonete, né? Um pedacinho de plástico mais larguinho do que um cotonete com algodão na ponta. O perito vai pegar esse suave, vai esfregar na bochecha do lado esquerdo, depois na bochecha do lado direito do sujeito, vai colocar isso num pote apropriado e vai encaminhar ao laboratório para exame de DNA. Com base nesse exame de DNA, é possível dizer, por exemplo, se esse suspeito é o sujeito que estuprou a mulher, se o DNA desse sujeito corresponde ao DNA do esperma encontrado na vítima, ou se o DNA desse suspeito corresponde, por exemplo, ao DNA daqueles vestígios biológicos encontrados debaixo da unha de uma vítima de estupro, de uma vítima de homicídio, de uma vítima de qualquer outro crime que tenha sido praticado, ok? Então, esse exame de DNA, essa coleta de material biológico para fins de exame de DNA, ela pode ser feita desde 2012, no interesse de investigação criminal, mediante autorização judicial e independentemente da vontade do sujeito. Pode ser até utilizada a força necessária para a coleta desse material. E mais, a alteração feita na Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, determina que será obrigatória a identificação criminal de todas as pessoas condenadas por crimes de violência de natureza grave contra a pessoa e crimes hediondos. Então, todas as pessoas condenadas por crimes de violência de natureza grave contra a pessoa e por crimes hediondos devem ter colhidos o seu material genético para fins de estabelecimento do seu DNA e encaminhamento a um banco nacional, onde todos esses DNAs vão ficar arquivados e a autoridade policial que estiver fazendo uma investigação, por exemplo, de um crime de estupro, de um crime de homicídio, ela pede autorização ao juiz para que o juiz autorize que ela faça aí a busca nesse banco de dados para ver se aquele DNA do esperma encontrado na vítima de estupro ou aquele DNA dos vestígios biológicos encontrados debaixo da unha de uma vítima de homicídio, se ele corresponde ao DNA de alguma das pessoas que está no Banco Nacional aí de perfis genéticos, ok? Então, o princípio do Nemo Tenetis Detedere tem aí essas duas exceções trazidas pela Lei 12.654 de 2012. E nós temos ainda um outro princípio muito importante, que é o princípio da motivação das decisões judiciais, que está estampado no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Acompanhe comigo a leitura na tela. Constituição Federal de 88, artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Olha só, pessoal, que bacana. Vige no Brasil, né, aí um sistema em que o juiz ele tem a persuasão racional, ou seja, ele pode avaliar as provas livremente para tomar a sua decisão, né? Não existe uma prova que é a rainha das provas mais, mas essa decisão ela precisa ser fundamentada nas provas produzidas em contraditório judicial. É o que diz o artigo 155 do CPP, né? Ele diz que o juiz não vai poder fundamentar a sua decisão, né, exclusivamente na prova produzida durante a investigação. Ele precisa ele precisa fundamentar a sua decisão com base nas provas produzidas durante o contraditório judicial, salvo 3 exceções, né? O CPP, lá no artigo 155, ele traz 3 exceções que são as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Fora essas 3 exceções, o juiz deve fundamentar a sua decisão com base na prova produzida em contraditório judicial. Professor, para que você está falando isso? Eu estou dizendo isso, gente. Por quê? Porque a Constituição é muito sábia ao estabelecer que todas as decisões judiciais serão fundamentadas. O juiz precisa fundamentar a decisão para que eu possa impugnar essa decisão, caso ela seja uma decisão que contraria a prova dos autos ou que contraria a lei. Então é por isso que toda decisão tem que ser fundamentada. Uma decisão que determine interceptação telefônica, uma decisão que determine prisão preventiva, ou uma decisão que prive o sujeito de seus bens, e com muito mais razão, uma decisão condenatória, ela precisa ser devidamente fundamentada sob pena de nulidade
liberdade sob pena de ter que ser refeita. Isso é uma garantia do acusado, isso é uma garantia do réu, isso é uma garantia do cidadão, isso é uma garantia de todos nós, ok? Com isso eu encerro aqui os principais princípios constitucionais do processo penal. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.